Opa, salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Recado importante pra ti, aqui embaixo no botão de inscreva-se, senta o dedo, não paga nada, não dói pra te inscrever no canal. Não esquece do comentário aqui embaixo após o vídeo, é importante saber a tua opinião. Compartilhe o conteúdo com os teus amigos, dá o like aí, o like dá moral pro canal no YouTube e ative as notificações, que é no popular, senta o dedo no sininho para ser avisado de vídeo novo aqui no canal. A política do Internacional a cada dia pega fogo, principalmente com revelações que foram trazidas nas redes sociais. Eu tenho a compreensão que, em termos de imprensa, quem mais está dominando esse momento político do Inter é o Thiago Summan e o Cristiano Silva. O Cristiano Silva, que inclusive é parceiro aqui no Raio X. E o Thiago Summan trouxe algo extremamente importante que pautou aí os últimos dias nas redes sociais, dando uma repercussão também nos veículos de imprensa. O vazamento de um áudio do Lilico, o Luiz Carlos Halber, falando abertamente que passaria a relação de sócios do Internacional, todos os dados para determinadas pessoas, numa forma de se trabalhar a campanha da Chapa 3. Isso deu uma repercussão muito grande. O Thiago Summan trouxe esse áudio no seu perfil no Twitter e a gente vai bater um papo com ele agora aqui no canal, já adicionando o Summan aqui, beleza? Fala, Summan! E aí, meu irmão? E aí, Daniel? Certo? Beleza pura, Daniel Oliveira, o pessoal que nos acompanha, pois é, política do Inter pegando fogo nos bastidores e nos lembrando muito a política comum, né? Aliás, política é política em qualquer lugar, né, Daniel? E sendo política, envolve poder, envolvendo poder, envolve todos os tipos de natureza humana. O fato é o seguinte, para quem é mais desavisado, não conhece um pouco sobre a natureza jurídica do processo eleitoral, tanto do clube quanto da vida comum, é importante primeiro a gente trazer isso. Desde 2018 há uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que traz um conteúdo que diz que nenhuma empresa ou instituição pode fornecer o seu registro cadastral, os dados dos seus associados ou dos seus clientes para fins de aquisição econômica, né? Vou vender os meus dados dos clientes, ou para fins de campanha eleitoral, como esse caso. Com isso, fica vedada a possibilidade do Internacional repassar para qualquer uma das campanhas, tanto as chapas que concorrem ao Conselho Deliberativo, quanto as chapas que concorrem ao Conselho de Gestão, esses dados. E ainda mais, isso eu estou falando da lei geral, a lei do regulamento eleitoral do Inter também traz esse adendo e frisa no mês de outubro, eu tenho um documento, foi assinado no dia 12 ou 15 de outubro, que mais do que não poder passar a lista atual, também ficava vedado a possibilidade de passar a lista de anos anteriores, porque tem chapa que tinha a lista dos anos anteriores. Estava proibido, Daniel, é proibido porque senão ele gera um descompasso no processo eleitoral. Você tem acesso a uma lista com todos os sócios do Inter e eu não. Quem é que vai ter mais possibilidade de conquistar no corpo a corpo? Você. E aí, com isso, há uma concorrência desleal. Então, estava vedado e proibido. Eis que nós tivemos acesso, eu e o Lennon Haas, né, que é um jornalista colorado lá de Camaquã, conheci agora fazendo essa matéria, garoto novo na crônica esportiva, trabalha lá na Rádio Acústica FM de Camaquã e que está fazendo um belo trabalho também. O Lennon teve acesso a conteúdo, né, mas não tinha muito trato, me chamou, vamos trabalhar, vamos. O Lilico, o Luiz Carlos Halber, ele admite para uma fonte preservada, que nós preservamos na matéria, que ele tinha acesso a essas listas. E ali ele mesmo fala, isso não pode vazar, é perigoso que vaze. Nem pro teu cachorro, né? Nem pro teu cachorro, mas parece que o cachorro vazou, né, Daniel? O fato é esse. E aí acontece que esse áudio chegou pra gente e isso é uma flagrante admissão de uma ilicitude eleitoral. A Chapa 3 se defende dizendo que o Luiz Carlos Halber, o Lilico, ele não integra a chapa e por isso ele não poderia imputar o crime à chapa. Né? Juridicamente falando, é uma linha de defesa. Porém, vamos aos fatos de hoje, que é uma consequência da matéria que eu postei e que derruba essa versão da chapa. A gente tem chamado de vaza-jato colorado. Tem gente que está chamando de Lilico Gate, ou tem gente que está chamando de Walter Gate colorado. Tá? O fato é o seguinte, isso aí as redes sociais estão em polvorosa. O Luiz Carlos Halber tem sim relação com a chapa. Ele pode não estar cadastrado como concorrente ao Conselho de Gestão ou cadastrado como concorrente ao Conselho Deliberativo. Mas eu tenho um áudio em que ele admite que, se a chapa for eleita, ele seria o vice-presidente de Relacionamento Social.
Eu tenho um print do doutor Eduardo Rausen, candidato à vice-presidência do Conselho de Gestão, dizendo que ele também teria cargo diretivo. E eu tenho os prints... o seguinte, né? O Luiz Carlos Halber, o Lilico, terá a incumbência de resgatar aquele associado colorado que está longe do clube. Seja pelo consulado da sua cidade, seja pelo seu amor ao Inter. Os consulados terão voz na gestão 21-23 Reage Inter. Muito bem, esse é o conteúdo de uma postagem do Twitter do Hausen, que ele apagou, Daniel. Nós tivemos acesso aí, o meu irmão, que é professor de literatura, não é jornalista, ele acabou descobrindo esse print, essa postagem, ele printou, e quando o Hausen soube que nós tínhamos esse material, ele fechou a sua conta e apagou a postagem. E isso também é uma maneira de reação que denota responsabilidade. Não é, isso não pode passar batido. Mas tem mais, Daniel. Em uma entrevista a um outro jornalista, o Hausen disse que o Lilico estaria na chapa, chegou para mim hoje. E aí eu vou mais longe. O Lilico é o articulador da campanha. Isso porque eu recebi um material do grupo dos consulados do Reage Inter. Aquele grupo que você vai agregando todo mundo que apoia a sua campanha. Tem 5 administradores no grupo. Um deles é o Lino Killing, que é o coordenador da campanha. Outros 2 são candidatos ao Conselho Deliberativo. Tem um outro sujeito lá, e o quinto é o Lilico. E é ele quem adiciona as pessoas, que fala em nome da campanha, que manda o card. Administrador do grupo também, né? Articulador total. E mais grave, Daniel, no material tem a seguinte mensagem: as listas estão assim, assim, assado. Se vocês tiverem dificuldade para acessar as listas, conversem com o Lilico ou conversem com o Álvaro. É Álvaro, né? Agora me fugiu. Tô com tanta informação aí que me fugiu o nome do outro sujeito, que é candidato ao conselho, daqui a pouco vem o nome certinho, mas candidato ao conselho, tá? E que aí sim, esse sujeito se conclui com o nome dele citado. Eu tenho o número do celular, é o mesmo sujeito, já vou te confirmar o nome dele, para não cometer nenhum tipo de responsabilidade, mas esse mesmo sujeito, tá? Tem o número dele ali, eu adicionei o número e é a foto do mesmo candidato ao Conselho de Gestão, deliberativo. Se o candidato do Conselho Deliberativo está de posse das listas, como o print prova, então não tem o argumento da chapa 3 se ela conseguir esconder o Lilico dentro do armário. O Lilico não faz parte da chapa. Se ela conseguir isso, esse outro sujeito não tem como. Ele está arrolado, arrolado e enrolado, né? E é um grupo que tinha a presença de Eduardo Hausen, de candidatos ao conselho do Lino Killing. E aí ontem, numa entrevista a um outro canal, o Vozes do Gigante, o Baldo Alexandre, que é candidato a vice-presidente do Conselho de Gestão, diz que, primeiro, não havia conhecimento dessas listas por parte do grupo, que é uma mentira, e segundo, que o Lilico não fazia parte de nenhum tipo de envolvimento com a campanha, era um mero apoiador. Segunda mentira. Não é verdade. Não é verdade, Daniel. E uma terceira mentira, viu? São 3 fake news que ele traz, são 4 fake news, na verdade. A terceira ele disse que o Lilico não comete nenhum tipo de crime quando ele admite aquela conversa, porque não haveria como penalizar. Há sim uma legislação. A quarta mentira dele é dizer que o vídeo em que o Lilico aparece com o Aquino como apoiador da campanha era um vídeo que poderia ser de qualquer época. É um vídeo de campanha do Aquino enquanto candidato à presidência do Inter. Não pode ser de outro ano, é desse ano. E mais, tem uma quinta inverdade do Baldo Alexandre na entrevista de ontem. Ele disse que nas pesquisas o candidato Aquino está na frente. Não há protocolado junto à comissão eleitoral do Inter nenhum tipo de pesquisa oficial. Então essas pesquisas são feitas na rede social do candidato, que por óbvio, né, vai ter o maior número de apoiadores, Daniel. O que dá para dizer de novo que acontece no dia de hoje, o Sumo? Nós estamos aí neste sábado, né? Daquilo tudo que aconteceu ontem, né? Se, claro, cogitava a possibilidade de uma apresentação, né? De uma denúncia, isso, ao que indica, acabou já de fato acontecendo. E o que mais se tem de desdobramentos, principalmente no dia de hoje? Porque é um assunto que não para, né? Claro, vai se estabelecer uma série de contatos, daqui a pouco, inclusive, pode-se ter, a gente sabe como funciona a política, a reação do outro lado com algo possivelmente vinculado, né, ao Alessandro Barcelos, enfim, o que surgiu aí nas últimas horas de novidade que dá para trazer para a galera aqui do canal? O que dá para a gente trazer, assim, até para o pessoal que não está muito por dentro?
Esse tipo de denúncia que foi feita, ela já ganhou o mundo, ela está no mundo, mas para que ela tenha efeitos eleitorais dentro do Inter, é preciso que haja uma formalização disso, e uma denúncia, um reclame junto à ouvidoria do clube. Isso foi feito por outras chapas, especialmente a chapa 5, que tem interesse justamente no conselho de gestão. É como se fosse o executivo, a presidência do clube lá. São as duas chapas concorrentes, essa aqui protocolou. Só que mais do que protocolar a nossa matéria, ela protocolou um outro conteúdo ontem à tarde, que ainda não está de conhecimento de todo mundo, que é fundamental para o processo. Daniel Oliveira, eles conseguiram toda a trilha, toda a trajetória de como esse documento saiu de dentro do Inter, essa lista, uma planilha de Excel, que sai de dentro do Inter enviada por um funcionário que foi identificado pela Chapa 5 e está nominado no documento, e que, por óbvio, eu vou preservar, por enquanto ele ainda tem que ter o nome preservado, já está de posse do Conselho da Comissão Eleitoral para análise. Mas eles conseguiram identificar toda a rota da saída deste conteúdo até chegar na Chapa 3. E isso dá um engorde para o subsídio do argumento de crime eleitoral. Sendo assim, a Comissão Eleitoral... Qual é a responsabilidade da chapa? Essa é que é a grande questão, né? Aí está. A Comissão Eleitoral dá 24 horas para que a chapa se manifeste em defesa do direito de contraditório. Eles têm até amanhã para fazer isso. Foi notificado ontem, hoje vai fechar as 24 horas. Aí, Daniel, eu recebi uma ligação agora de um especialista em direito que está ligado ao Conselho do Inter, que me disse o seguinte: é quase impossível que a chapa seja cassada. Porque há vamos dizer assim, um subterfúgio jurídico dentro dos conteúdos intramuros das leis do Internacional. Os regulamentos internos do Inter são muito frágeis, justamente e possivelmente muito mal feitos para preservar esse tipo de circunstância. Mas o fato é que a punição maior, que seria a cassação da chapa, pode levar à judicialização do processo eleitoral. E é o mesmo que aconteceu no Vasco da Gama. Olha, Daniel Oliveira, se ficar judicializado o processo, Marcelo Medeiros segue presidente até que a justiça determine um resultado final com sentença. Então, Marcelo Medeiros, né? Marcelo Medeiros segue presidente. O Marcelo Medeiros. Não é o que o torcedor colorado quer, é óbvio. Então, acho que nem o presidente Marcelo Medeiros gostaria. Nem ele. Eu vou dizer o seguinte, hoje é quase que impossível que não haja nenhum tipo de punição aos arrolados, porque é flagrante, é robusto, não dá para fechar os olhos como comissão eleitoral, mas a punição deve pairar sobre o CPF, não sobre o CNPJ. O que eu quero dizer? Deve-se punir, não é que eu estou dizendo que deve-se, porque é o que eu acho que deve acontecer, é o que eu vejo que vai acontecer. É possível e provável que se punam as pessoas e não a chapa. Aqui não seguiria concorrendo no dia 15 com o Alessandro Barcelos, mas o Lilico ficaria talvez pagador de multa, ou impossibilitado talvez de concorrer. Né? Ele ficaria arquivado, como mais ou menos arquivado. Já está acontecendo. Ele está se tirando ele e o Álvaro, do circuito, né? E agora poderia acontecer com a forma definitiva. Ele e todos os nomes que aparecem. E aí tem mais uma outra questão, Daniel. O clube pode ser punido pela justiça, tá? Porque todo sócio que se sentir exposto entra no Ministério Público com reclame. Isso vai por uma análise e o Inter pode pagar uma multa, né, como forma de indenização. O Inter, se for penalizado, há também um band-aid jurídico dentro do regulamento eleitoral de que se o Inter for penalizado por alguma ação de alguma das chapas, se transfere para o coordenador da chapa essa responsabilização. E aí o Lino Killing, que é o responsável da chapa 3, seria o nominado. Tá? Isso também é muito vago, tem que haver uma consistência jurídica. E temos que levar em consideração as denúncias da chapa 10. A chapa Surge Amanhã, que concorre somente ao Conselho Deliberativo e não ao Conselho de Gestão, também nominou outras chapas e com provas robustas, prints e tal, de que outras chapas fazem uso do mesmo expediente, que é o disparo de material de campanha de maneira indevida para sócios. Tem a chapa 1, que é a chapa de gestão atual, encabeçada pelo Delcir Sonda, que tem como segundo nome o atual eleito prefeito da cidade, Sebastião Melo, a chapa 15 também. Então, quer dizer, tem outras chapas aí que estariam que estão arroladas numa denúncia formal à ouvidoria e que tem as 24 horas para se manifestar. Certo. Bom, a tendência é realmente que não dê nada, né? Essa é uma possibilidade que grande. Não pode, de fato, trabalhar. É grande a chance que não dê nada. Pelo menos
para esse pleito. Eu vejo uma movimentação muito grande, 2 pontos positivos, Daniel, e por isso o jornalismo é necessário. O jornalismo, quando ele faz a sua investigação e traz às claras esse tipo de denúncia, ele busca o esclarecimento da sociedade. E o que tem acontecido nas redes sociais é uma maré de sócios e torcedores que não são sócios se envolvendo com a vida política do clube. Isso é necessário, porque o conclame popular é capaz de mudar as realidades. Hoje, os torcedores, hoje mesmo, estão apertando os atuais conselheiros para, primeiro, acabar com as eleições dentro do Conselho Deliberativo, para que elas sejam direto no pátio. Isso traz uma democracia muito grande para o Internacional. Segundo, acabar com a cláusula de barreira, né? Acabar com aquela coisa que reduz ali a possibilidade de quem iria para o pátio do segundo turno. E terceiro, e agora bem importante, é reformular, fazer uma reforma no Estatuto do Clube, também na Comissão Eleitoral, para penalizar esse tipo de conduta imoral. Mas isso, é claro, só ficaria para o pleito seguinte. Tem mais áudio para ser divulgado, é isso, mano? Olha, eu tenho mais um áudio, vou te trazer em primeira mão, então. Eu tenho um áudio que, assim, ó, ontem o Ubaldo disse que o Lilico havia sido colocado numa armadilha, que isso era era um subterrâneo, era, enfim, como eu posso dizer, uma arapuca. Era uma mistura, tentar... exato. Só que eu tenho um áudio em que o próprio Lilico manda neste grupo um pedido de desculpas e falando, eu errei e eu tenho que arcar com os meus erros. Ele assume a responsabilidade, Daniel Oliveira. Ele assume a responsabilidade. Então, não há como o Baldo vir a público e desmentir o próprio autor da nossa matéria, né? O próprio personagem da nossa matéria. Não tem como. Então tá certo, o Thiago. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Valeu pela presença aqui no canal. Um grande abraço para ti. Nos falamos aí. Sempre à disposição, Daniel. Todo firme aí com o teu canal. Diz pra coloradagem toda chegar junto, porque, né, falando do meu lado, né, os gremistas colhem junto também, mas se querem conteúdo de qualidade tem que vir pro canal do Daniel. Quem não gosta de conteúdo de qualidade, vai pesquisar esse monte de arbusto que tem na internet aí. Agora, se quiser qualidade, credibilidade e conteúdo, né, como tu disse, que senta o dedo, vem pra cá. Valeu, Daniel. Um grande abraço. Valeu, galera. Não esqueçam, se inscreva no canal, deixa o like se curtiu esse vídeo aí e fui!